Os 10 anos do acidente que abriu uma cratera no metrô de São Paulo. Uma década depois, muitas das famílias das vítimas dizem que não conseguiram reconstruir a própria vida. Em alguns casos, o valor das indenizações ainda está parado na justiça. É a nossa reportagem da semana. Uma das estações do maior metrô do Brasil. Marcada por uma tragédia. Uma obra que deveria trazer progresso e modernidade, mas que também deixou um rastro de dor e de sofrimento. Para seu Antônio, andar por aqui ainda é muito triste. Meu prédio era aqui, ó. Aqui era meu prédio, ó. O prédio dele foi condenado por causa do acidente que formou uma cratera gigantesca durante a obra da estação Pinheiros da linha 4 do metrô de São Paulo. As rachaduras tomaram conta do lugar. As trincas no solo e nas paredes não abalaram só o apartamento de seu Antônio. A mulher dele se mudou para o interior. Não suportou o trauma do acidente e a mudança de vida. Eu tinha uma cozinha maravilhosa, eu tinha um banheiro de empregada, eu tinha área de serviço e eu tinha uma varanda. Para continuar no bairro onde sempre viveu, seu Antônio teve que alugar essa kitnet de 30 metros quadrados. E a sua sala? Não tem. Não, é o seu quarto e sua sala, ao mesmo tempo. Se eu quero comer uma coisa assim, que eu quero assistir televisão, põe aqui, põe um pano aqui e tal, eu como aqui, então eu faço minha comida lá e como aqui. Seu Antônio conta que recebeu uma indenização pelos bens que perdeu dentro do apartamento, como móveis e eletrodomésticos. Segundo ele, a prefeitura propôs pagar outros R$94 mil pela desapropriação do imóvel. O morador aceitou, apesar de não concordar com o valor. Eu, como corretor de imóveis, avaliador que eu sou, levaria no mínimo 220, 250 mil. É uma coisa que era minha e, de repente, virou tudo de cabeça pro ar. Sabe? Com aquele acidente, eu perdi tudo. Perdi tudo. E ele não foi o único. Muitas outras famílias tiveram perdas impossíveis de se medir no acidente na linha 4. A estação Pinheiros do metrô foi inaugurada em 2011. Hoje, mais de 5 anos depois, quem passa por aqui não vê mais os vestígios dessa história, os bastidores dessa construção. Além dos milhões de reais investidos, a obra custou também 7 vidas. 7 pessoas que morreram engolidas pela cratera que se abriu no solo. Sexta-feira, 12 de janeiro de 2007. Por volta das 2h30 da tarde, a terra começa a se mover. 25 funcionários abandonam a obra às pressas. Nestas imagens, a visão impressionante de um caminhão sendo devorado pelo imenso buraco. De outro prédio é possível ver a poeira tomar conta da cratera segundos depois da terra ceder. 2 carros e 3 caminhões são engolidos como se fossem de brinquedo. O poço de obras da estação tem 40 metros de diâmetro e outros 40 de profundidade, o equivalente a um prédio de 16 andares. O desabamento dobra o tamanho do buraco e faz desaparecer parte da Rua Capri, que dava acesso à obra. Algumas casas não resistem. Outras, com risco de desabamento, são interditadas. E com elas, cerca de 40 famílias ficam na rua. 7 pessoas morrem sugadas pelo desabamento. O motorista de caminhão, Francisco Sabino Torres, de 48 anos, funcionário do consórcio que administra as obras do metrô. 3 pessoas que passam pelo local. A bacharel em Direito Valéria Marmit, de 37 anos, o office boy Cícero Agostinho da Silva, de 58, e a aposentada Abigail Azevedo, de 75 anos. Outras 3 que estão no micro-ônibus estacionado na Rua Capri. O também motorista Reinaldo Aparecido Leite, de 40 anos. O cobrador,
o Exley da Silva, de 22, e um passageiro, Márcio Rodrigues Alambert, de 31. O veículo em que estavam é encontrado 28 metros abaixo dos escombros. O primeiro corpo a ser resgatado foi o de Dona Abigail, 3 dias depois do desabamento. O último só foi retirado dos escombros 13 dias após a tragédia. Era Cícero, o irmão de Dona Ivonete. Nos primeiros dias, ela ainda tinha a esperança de encontrá-lo vivo. Então, de repente, tinha alguma coisa, algum túnel, algum lugar que ele poderia sair. O consórcio responsável pela obra e o metrô pagaram uma indenização para a esposa e para os filhos de Cícero, mas Dona Ivonete não sabe o valor. A tragédia abalou a família. A mãe deles nunca se recuperou da morte do filho. Perdeu a vontade de viver. Ela entrou em depressão? Total. Quando ela falava, ela dizia assim: eu vou me encontrar com você, meu filho. Eu vou me encontrar com você. A mãe morreu em seguida. Dona Ivonete não se conforma com o que aconteceu. Se você está cavando um buraco debaixo da minha casa, você tem que ter estrutura para que essa laje não caia. Então, isso foi uma tragédia? Não, isso foi um assassinato. A indignação é compartilhada por Marli, irmã de outra vítima da cratera, Reinaldo, o motorista do micro-ônibus. Vendo essas fotos aí, o que você sente, hein? Ai, muita angústia, muita tristeza, muita dor, né? Reinaldo era casado e tinha 3 filhos. A família recebeu uma indenização. Foi assim com todos que perderam parentes na tragédia. Mas os valores nunca diminuíram a dor da perda. Eu não desejo o que a minha família passou para família nenhuma. Porque foi muito doloroso, foi muito triste, foi muito penoso. Seu Celso perdeu o filho caçula, Márcio. Ele tinha 31 anos e era funcionário público. Ele era o elo da família, né? A partir do momento que ele se foi, a família deu a impressão que se dissolveu. A nora e a neta de seu Celso receberam a indenização, mas ele nunca perguntou o valor. O pai ainda se revolta ao ver as fotos do filho e ao se lembrar das pessoas que morreram junto com ele. Foram enterrados vivos. Acho que não mereciam esse fim. Seu Celso acredita que houve descaso por parte dos responsáveis pela obra, com sinais de que algo estava errado. Porque os residentes da Rua Capri já reclamavam das casas que estavam sendo atingidas pelas dinamites, né, que eles punham ao local, né? Então, acho que uma tragédia foi anunciada, porque eles poderiam ter tomado providências, interditado as casas. Se houve a tragédia, os culpados têm que pagar pelo erro. 14 pessoas foram acusadas pelo Ministério Público por negligência e por falhas estruturais na obra. 5 eram funcionárias do metrô de São Paulo e outras 9 do consórcio Via Amarela, contratado para fazer a construção. O consórcio é formado por 5 das maiores empreiteiras do país: Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Camargo Correia e Andrade Gutierrez, todas investigadas hoje na Operação Lava Jato. No ano passado, a Justiça considerou todos os réus inocentes em primeira e segunda instâncias. Não tem lógica umas pessoas ser inocentado com tamanha desgraça, tamanha dor, tamanha destruição que eles proporcionaram. Por e-mail, o Ministério Público disse que discorda da absolvição e, por isso, vai recorrer.
Eliane Passarelli hoje é procuradora de justiça, mas foi uma das promotoras que atuaram no caso. Esse acidente poderia ter sido evitado e deveria ser evitado. Tanto que fizeram uma reunião um dia antes para decidir o que eles fariam pela continuidade ou não continuidade da obra. Para ela, não há dúvidas de que há responsáveis pelo desabamento. Ficou muito claro em toda a relação processual que há negligência sim, que há imprudência sim, pelo fato de continuarem uma obra, porque são técnicos. Os técnicos têm a obrigação de saber o que fazem. Para quem continua morando na região, a tragédia também parecia anunciada. Os moradores convivem com o medo ainda hoje. As rachaduras são companheiras implacáveis. Roberto foi obrigado a deixar a casa. Está afundando aqui. O piso está afundado. Não era assim? De jeito nenhum, era normal, era uma casa normal. Depois eles tornaram normal. Porque eles não só dinamitavam durante o dia, como à noite também. A estrutura está visivelmente comprometida. As paredes do corredor são escoradas com madeira. Tem que pagar um aluguel porque eu tenho um filho pequeno e eu tenho que ir dormir. As primeiras rachaduras na casa de Roberto surgiram em 2006, na mesma época em que começaram as obras da estação. Aqui na cozinha também tem várias rachaduras. Acho que essa aqui é uma das piores, né, Roberto? Ela vem de fora a fora, olha só. Só que o que é pior mesmo aqui na cozinha nem são as fissuras das paredes, é porque aqui a cobertura desabou. Por pouco eu estaria aqui embaixo. As explosões para a abertura do túnel do metrô também afetaram a casa de Dona Sueli. Ela vive fazendo reparos nas paredes. Aquela ali de cima é uma que você já tentou arrumar? Já, e você percebe porque, olha, ela tá na janela. O que nos explicou o engenheiro foi o seguinte, que o solo com a drenagem ficou muito instável. Então, aqui, a região parece um queijo suíço. Dona Sueli afirma que já gastou cerca de R$30 mil com reformas. Ela e Roberto ganharam na justiça o direito à indenização. Mas nenhum dos dois viu a cor do dinheiro até agora. Acho que aqui nem sei se é reforma que tem que dar, tem que ser. Porque o juiz determinou, né? Que reformasse desde o piso até o telhado. Em primeira instância, Roberto ganhou R$14 mil em indenização por danos materiais e mais R$78 mil por danos morais. O consórcio recorreu e a justiça determinou uma redução dos valores. R$7 mil para os danos materiais e R$39 mil para os danos morais. R$7 mil a título de dano material não cobre as despesas e R$39 mil não é um valor, não foi um simples aborrecimento. A perspectiva é que ele receba alguma coisa, algo em torno daqui a uns 5 anos, na melhor das hipóteses. Você tem esperança de receber algum valor do consórcio 10 anos depois? Olha, foi o que o advogado disse. Vai demorar, mas vocês vão receber. Quer dizer, se eu não receber, recebe minha neta. Porque nessas alturas nem sei se a minha filha também vai estar viva, porque realmente é uma coisa complicada. Por e-mail, o metrô de São Paulo informou que a obra de construção da Estação Pinheiros estava completamente segurada, possibilitando a cobertura a todos os prejuízos causados pelo acidente e também a indenização a todas as pessoas e empresas prejudicadas. O consórcio responsável pela obra informou também por e-mail que logo após o acidente prestou todo o apoio necessário aos familiares das vítimas, assim como já promoveu o pagamento das indenizações cabíveis. Segundo a Procuradora de Justiça, a média das indenizações às famílias dos mortos chega a R$100 mil e é insuficiente. Eu vejo ainda com muita tristeza as indenizações pífias que foram pagas. Esse acidente, ele é muito mais grave, ele é muito mais extenso do que aquele buraco. Ele atinge pessoas, ele atinge vidas, ele atinge sonhos. E as pessoas não conseguem sair do mesmo lugar.